A NASA acabou de confirmar algo que muda tudo. O rover Curiosity encontrou moléculas orgânicas em Marte. Não moléculas simples, moléculas complexas. As maiores já detectadas diretamente na superfície marciana. Fragmentos de ácidos graxos. Na Terra, essas substâncias estão fortemente associadas a processos biológicos. A vida produz isso. E a NASA acaba de publicar estudo dizendo que essas moléculas não podem ser explicadas apenas por fontes abióticas. Não podem ser explicadas por geologia. Não podem ser explicadas por meteoritos. Não podem ser explicadas por química não biológica. A quantidade encontrada é ordens de magnitude maior do que qualquer processo não biológico conseguiria produzir. A rocha analisada ficou exposta na superfície marciana por 80 milhões de anos. 80 milhões de anos de radiação cósmica destruindo material orgânico. E ainda assim, a quantidade que sobreviveu é grande demais. Grande demais para ser natural. Os cientistas rebobinaram o relógio geológico, calcularam quanto foi destruído, e a conclusão é clara. A quantidade original teria sido impossível sem vida, sem bactérias, sem biosfera microbiana antiga, produzindo e acumulando esses compostos por milhões de anos. Pense nisso. Antes de mergulharmos nos detalhes técnicos de como os cientistas descartaram todas as explicações não biológicas e por que essa descoberta na cratera Gali muda fundamentalmente nossa compreensão sobre vida em Marte, se você quer ficar atualizado sobre descobertas que estão reescrevendo o que sabemos sobre vida no Sistema Solar e evidências que a NASA está confirmando sobre habitabilidade marciana no passado, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Porque o que estamos prestes a revelar não é especulação. São análises químicas, modelagem matemática e experimentos de laboratório mostrando que a explicação mais provável para essas moléculas é vida antiga em Marte. E deixe um comentário dizendo: você acha que Marte já foi habitado por bactérias há bilhões de anos? Ou existe alguma explicação geológica que ainda não descobrimos? Vamos começar pelo básico. Marte hoje é planeta morto. Atmosfera rarefeita. Radiação cósmica intensa, atingindo diretamente a superfície. Temperaturas que variam de menos 100 graus Celsius à noite até 20 graus em alguns pontos durante o dia. Sem campo magnético global para proteger. Sem camada de ozônio. Sem água líquida estável na superfície. Os rovers que enviamos para lá já identificaram rochas que nem sequer são marcianas. Meteoritos de outros lugares que atingiram o planeta. Porque Marte não tem atmosfera densa suficiente para queimar esses objetos antes de colidirem. O planeta é constantemente bombardeado, vulnerável, exposto. Mas nem sempre foi assim. As evidências acumuladas ao longo de décadas provam que Marte já foi completamente diferente. Canais secos que claramente foram rios. Minerais hidratados que só se formam na presença de água líquida. Deltas fossilizados onde rios antigos desaguavam em lagos. Argilas que requerem água para se formar. Tudo isso preservado na superfície marciana, porque ao contrário da Terra, onde placas tectônicas reciclam a crosta e erosão apaga evidências antigas, Marte funciona como cápsula do tempo geológica. O que aconteceu há 3 bilhões de anos ainda está lá, visível, registrado nas rochas, esperando ser lido. E é exatamente por isso que a cratera Gale foi escolhida como local de pouso do Curiosity. Esta cratera tem 5 quilômetros de profundidade e 150 quilômetros de diâmetro. No centro dela, existe montanha chamada Monte Sharp, com 5.500 metros de altura. Essa montanha é formada por camadas de sedimentos depositados ao longo de bilhões de anos. Cada camada conta história diferente, época diferente. Condições ambientais diferentes. E algumas dessas camadas mostram que a cratera Gale já foi lago. Lago que existiu por milhões de anos. Com água líquida estável. Com condições químicas favoráveis. Com nutrientes dissolvidos. O Curiosity está explorando essa cratera desde agosto de 2012. Mais de 12 anos de operação contínua. Perfurando rochas. Analisando amostras. Medindo composição química. E entre todas as descobertas que fez,
Uma se destaca, uma rocha específica. Uma amostra que, quando analisada, revelou as maiores moléculas orgânicas já detectadas diretamente na superfície marciana. Não detectadas remotamente por espectrômetros orbitais, mas diretamente pelo instrumento SAM, Sample Analysis at Mars, dentro do rover. Instrumento que vaporiza amostras de rocha e analisa os gases liberados, identificando cada molécula presente. E o que foi encontrado? Moléculas complexas, cadeias longas de carbono, fragmentos que se parecem com ácidos graxos. Na Terra, ácidos graxos são componentes essenciais de membranas celulares. São produzidos por organismos vivos. Bactérias produzem, plantas produzem, animais produzem. Claro que também podem se formar por processos não biológicos. Síntese química abiótica pode criar moléculas orgânicas simples. Meteoritos trazem compostos orgânicos do espaço. Reações hidrotermais no subsolo podem gerar algumas moléculas. Mas aqui está o problema: a quantidade. Quando os cientistas mediram quanto material orgânico estava presente na rocha, os números não faziam sentido dentro de explicação puramente geológica. Havia muito mais do que meteoritos conseguiriam entregar, muito mais do que reações hidrotermais produziriam, muito mais do que síntese química abiótica geraria. E isso levando em conta que a rocha ficou exposta na superfície por 80 milhões de anos. 80 milhões de anos sob radiação cósmica, radiação ultravioleta, partículas de alta energia. Tudo isso destrói moléculas orgânicas, quebra ligações químicas, transforma compostos complexos em moléculas mais simples. Então os pesquisadores fizeram algo inteligente. Eles rebobinaram o tempo. Usando experimentos de laboratório onde submeteram amostras similares a doses controladas de radiação equivalente à que Marte recebe, eles calcularam taxa de destruição, quanto material orgânico é perdido por 1 milhão de anos de exposição. E então, aplicaram esse cálculo aos 80 milhões de anos que a rocha ficou exposta. E calcularam quanto material orgânico teria que existir originalmente para que a quantidade detectada hoje ainda estivesse presente. O resultado foi chocante. A quantidade original teria sido centenas ou milhares de vezes maior. E essa quantidade original não pode ser explicada por fontes abióticas. Os pesquisadores checaram tudo, checaram meteoritos. Os tipos de moléculas orgânicas encontradas em meteoritos conhecidos são geralmente menores, mais simples, menos complexas. E a taxa de entrega de meteoritos em Marte ao longo de bilhões de anos não seria suficiente para acumular a quantidade de material orgânico inferida. Checaram poeira interplanetária. Mesma história. Quantidade insuficiente. Moléculas muito simples. Checaram reações hidrotermais. Água quente circulando através de rochas no subsolo pode criar algumas moléculas orgânicas, mas não nessa quantidade, não com essa complexidade e não concentradas dessa forma específica. Checaram síntese química na superfície. Reações fotoquímicas impulsionadas por luz solar e radiação podem criar moléculas orgânicas simples. Mas, novamente, não nessa escala, não com essas características. Nenhum processo abiótico conhecido, isoladamente ou em conjunto, consegue explicar os dados. E então, sobra uma explicação: vida, biosfera microbiana antiga, bactérias vivendo no lago que existiu na cratera Gali há 3 bilhões de anos, multiplicando-se, morrendo, acumulando matéria orgânica nos sedimentos do fundo do lago ao longo de milhões de anos. Camadas e mais camadas de material biológico sendo depositadas, preservadas, fossilizadas quimicamente nas rochas. E depois, quando Marte perdeu sua atmosfera, quando a água evaporou, quando a superfície se tornou deserto gelado e irradiado, essas moléculas ficaram aprisionadas, protegidas dentro da rocha, sendo lentamente destruídas pela radiação ao longo de 80 milhões de anos. Mas não completamente. Uma fração sobreviveu, e essa fração foi detectada pelo Curiosity. Este não é cenário inventado, é cenário baseado em dados, em medições, em cálculos. Os pesquisadores não estão dizendo que vida foi definitivamente encontrada. Eles estão sendo cautelosos, cientificamente rigorosos.
mas estão dizendo algo muito claro: a hipótese biológica é compatível com os dados. Na verdade, é a hipótese que melhor se encaixa nos dados, porque em ambientes terrestres antigos, com água líquida, nutrientes, estabilidade química, biosferas microbianas produzem e acumulam compostos orgânicos em exatamente esses níveis, exatamente nessas quantidades, exatamente com essas características. E essa descoberta não está isolada. Ela se encaixa em padrão maior de evidências que estão se acumulando. O rover Perseverance, que está explorando a cratera G0 desde fevereiro de 2021, também está encontrando coisas interessantes. Associações entre minerais específicos e matéria orgânica, padrões que na Terra são típicos de ambientes onde micro-organismos estavam presentes, modificando química local, precipitando minerais de formas específicas, deixando assinaturas que bilhões de anos depois ainda são reconhecíveis. A cratera G0 também já foi lago alimentado por rio, que criou delta massivo na borda da cratera. Delta fossilizado que ainda está lá, perfeitamente preservado, mostrando onde sedimentos ricos em minerais e potencialmente em matéria orgânica foram depositados há 3,5 bilhões de anos. O Perseverance está coletando amostras dessas rochas. Amostras que, eventualmente, serão trazidas de volta para a Terra em missão de retorno de amostras planejada para a próxima década. E quando essas amostras chegarem, quando forem analisadas por instrumentos de laboratório muito mais sensíveis e sofisticados do que qualquer rover pode carregar, teremos respostas definitivas. Mas enquanto esperamos, as evidências continuam se acumulando, e cada nova descoberta aponta na mesma direção. Marte antigo era habitável, tinha água, tinha atmosfera, tinha condições químicas adequadas, tinha fontes de energia, tinha todos os ingredientes necessários para a vida microbiana. E cada vez mais, os dados sugerem que não era apenas habitável, era habitado. Bactérias viviam lá, prosperavam nos lagos e rios, formavam tapetes microbianos no fundo das águas, metabolizavam, reproduziam-se, morriam e deixaram rastros químicos que 3 bilhões de anos depois ainda são detectáveis. E aqui está por que isso é tão importante. Porque se vida surgiu independentemente em Marte, se não veio da Terra através de meteoritos carregando micróbios, então isso significa que vida surge facilmente no universo. Não é evento único, não é milagre improvável, é consequência natural de química complexa, em ambientes aquosos, com fontes de energia. E se é assim, então vida deve ser abundante no universo. Incontáveis mundos onde condições são adequadas. Incontáveis biosferas microbianas. Talvez até incontáveis civilizações em planetas onde a vida teve tempo suficiente para evoluir complexidade. Marte nos dá janela para entender isso, porque é acessível, está perto. Podemos enviar rovers, podemos coletar amostras, podemos estudar suas rochas antigas, procurando por bioassinaturas. E quanto mais estudamos, mais evidências encontramos. Não evidências ambíguas, não sinais fracos, que podem ser interpretados de múltiplas formas, mas evidências quantitativas. Medições que não se encaixam em explicações abióticas. Moléculas cuja abundância excede o que processos não biológicos conseguiriam produzir. E isso é apenas o começo. Os rovers atualmente em Marte têm instrumentos limitados. Não podem fazer análises isotópicas detalhadas que revelariam fracionamento característico de processos biológicos. Não podem detectar quiralidade molecular que na Terra é assinatura de vida. Não podem procurar por fósseis microscópicos usando microscópios de alta resolução. Não podem fazer experimentos bioquímicos complexos. Mas missões futuras poderão. Missão de retorno de amostras trará rochas marcianas para laboratórios terrestres, onde cada análise possível será realizada, onde cada teste será aplicado, onde cada possibilidade será explorada. E existe também possibilidade de missões humanas. Astronautas em Marte poderiam explorar em tempo real, poderiam cavar mais fundo, poderiam acessar cavernas subterrâneas, onde condições podem ter permanecido habitáveis mesmo depois que superfície se tornou deserto.
Poderiam procurar por lagos subterrâneos de água líquida salgada que dados de radar sugerem que podem existir sob calotas polares marcianas. Poderiam responder perguntas que rovers robotizados não conseguem. Mas não precisamos esperar missões humanas para ter respostas. As evidências já estão se acumulando, os dados já estão apontando, e este estudo sobre as moléculas orgânicas na cratera Gale é peça crucial desse quebra-cabeça. Porque pela primeira vez temos análise quantitativa rigorosa mostrando que explicação biológica não é apenas possível, é a mais provável. É a que melhor se encaixa nas medições. É a que faz sentido dentro do contexto de tudo que sabemos sobre Marte antigo. E considere o timing. Considere quando essas moléculas foram produzidas. Há 3 bilhões de anos. Na Terra, há 3 bilhões de anos, a vida já estava estabelecida. Cianobactérias já estavam realizando fotossíntese, já estavam liberando oxigênio na atmosfera, já estavam formando estromatólitos, estruturas em camadas criadas por tapetes microbianos que ainda hoje são encontradas fossilizadas. A vida na Terra, há 3 bilhões de anos, não era primitiva, era sofisticada, diversificada, abundante. E se Marte teve vida na mesma época, então ambos os planetas seguiram trajetórias paralelas durante bilhões de anos. Ambos tinham oceanos. Ambos tinham atmosferas. Ambos tinham vida. Mas então, algo aconteceu. Marte perdeu seu campo magnético. Sem proteção magnética, o vento solar começou a arrancar a atmosfera. Aos poucos, ao longo de milhões de anos, o ar foi sendo soprado para o espaço. E conforme a atmosfera se tornou mais rarefeita, a pressão caiu. E água líquida não pode existir em pressão baixa. Ela evapora ou congela. Não há meio termo. Então os oceanos marcianos evaporaram. Os lagos secaram. Os rios pararam de fluir. E a vida, se existiu, desapareceu da superfície. Talvez tenha persistido no subsolo por algum tempo. Talvez ainda persista em aquíferos profundos, onde água líquida pode existir, protegida da superfície congelada. Mas na superfície, acabou. E deixou apenas rastros químicos. Moléculas orgânicas aprisionadas em rochas antigas, esperando 3 bilhões de anos para serem descobertas por rover construído por espécie que evoluiu no planeta vizinho. E essa é a ironia extraordinária. Enquanto vida em Marte desaparecia, vida na Terra continuava, evoluindo, diversificando, tornando-se mais complexa, eventualmente desenvolvendo inteligência, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo capacidade de construir máquinas que podem viajar para outros mundos. E agora, essas máquinas estão em Marte, estudando rochas que podem conter evidências dos primos distantes dos nossos ancestrais microbianos, lendo mensagem química escrita há 3 bilhões de anos por organismos que viveram e morreram quando Marte ainda era mundo vivo. Se este vídeo fez você perceber que as evidências de vida antiga em Marte estão se tornando cada vez mais fortes e que a descoberta de moléculas orgânicas em quantidades impossíveis de explicar por processos não biológicos representa mudança fundamental em nossa compreensão sobre vida no sistema solar. Não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no canal. Estamos acompanhando cada descoberta dos rovers, Curiosity e Perseverance, cada análise publicada sobre habitabilidade marciana, cada evidência que se acumula apontando para a biosfera microbiana antiga no planeta vermelho. Deixe um comentário com sua opinião. Você acha que Marte definitivamente teve vida há 3 bilhões de anos? Você acha que essas moléculas orgânicas são evidência suficiente ou precisamos de fósseis microscópicos para confirmar? Você acha que pode ainda existir vida microbiana no subsolo marciano em aquíferos profundos? E se trouxermos amostras marcianas para a Terra, qual você acha que será o resultado das análises laboratoriais? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que precisa saber que a NASA não está mais dizendo apenas que Marte era habitável. Agora, os dados científicos indicam que Marte provavelmente era habitado, que moléculas orgânicas encontradas na cratera Gale não podem ser explicadas por meteoritos, química ou geologia, que a quantidade é grande demais, complexidade é alta demais. E quando você rebobina o tempo
e calcula quanto material orgânico teria que existir originalmente, considerando 80 milhões de anos de degradação por radiação, chega em números que só fazem sentido se vida microbiana estava produzindo e acumulando esses compostos por milhões de anos. Porque ciência não funciona com certezas absolutas. Funciona com probabilidades, com hipóteses que melhor se encaixam nos dados. E agora, pela primeira vez, a hipótese que melhor se encaixa é vida.